Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje ainda é o governo JK. Na primeira parte, no último vídeo que nós trabalhamos, o que eu abordei a respeito do período do governo JK é justamente a fase inicial, onde nós temos o JK assumindo a presidência após toda uma questão ali envolvendo o ministro da Guerra Lott, que vai confirmar que ele vai seguir a legalidade. Então acontece aquela situação do golpe preventivo que permite o JK sentar a cadeira da presidência. Então houve essa movimentação extremamente complicada que deve ser lembrada na hora da gente trabalhar o governo JK. Falando de governo JK, assim que ele assume, ele já vai pôr em prática o plano de metas, que tinha como meta síntese a questão da construção de Brasília. Bom, ele vai fazer muita coisa dentro desse contexto aí de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, que era um dos lemas de campanha dele. Porém, todo esse sucesso em alguns quesitos em termos de desenvolvimento do Brasil vai ter um preço a ser pago. E é justamente esse ponto que nós vamos abordar na aula de hoje. Bom, imaginem vocês construírem, imaginem construir uma cidade gigantesca, uma cidade que teria como responsabilidade ser a sede do Estado brasileiro. Obviamente, essa cidade seria uma cidade grandiosa e extremamente cara. E fazer isso no prazo como ele estabeleceu, obviamente seria algo extremamente complicado. Dentro disso, nós temos justamente o Estado brasileiro pegando vários empréstimos com o Banco Internacional, o FMI, para conseguir, de certa forma, dar conta de todas aquelas obras que vinham acontecendo. Não somente na construção de Brasília, mas também as obras que estavam relacionadas à construção de rodovias Brasil afora. Essa construção de rodovias que o JK vai estabelecer durante seu governo, ela estava ligada também a uma parceria que o JK passou a ter com empresas automobilísticas de fora. Essas empresas automobilísticas de fora, elas viriam com isenção de impostos e, de certa forma, gerariam emprego. Só que o outro lado é que, quando essas empresas trabalhavam aqui, todo o lucro ia para fora sem ter, de certa forma, uma taxação de imposto em cima dessas empresas. Então, havia ali uma geração de emprego, mas o Estado brasileiro em si, ele não exercia nada sobre essas empresas. Aí é que está o problema. No caso, ele vai tentar facilitar a vida dessas empresas, fazendo ali a construção dessas estradas. Mas como eu já disse, essas estradas elas são pagas com dinheiro de empréstimos. Com empréstimos, tanto para construir as estradas quanto para construir a cidade de Brasília, o Juscelino Kubitschek ele vai acabar gerando uma dívida externa muito grande para o Brasil e nos anos seguintes nós vamos ter justamente, já ali na reta final do governo dele, para o governo do Jânio Quadros, que é o presidente da sequência, nós já vamos ter ali uma indicação do crescimento da inflação, justamente porque o JK ele se comprometeu a construir Brasília, a fazer rodovias, tudo muito lindo, maravilhoso, só que não era sustentável, era um plano que precisava de mais tempo para ele não gerar dívidas, obviamente. Para vocês terem uma ideia, muito do concreto que foi utilizado na construção de Brasília, ele foi importado pela Alemanha, ou seja, até as coisas mais básicas na construção de Brasília, elas geraram um custo muito alto. Então, foi uma obra faraônica, uma obra muito bonita. Brasília se tornou uma referência em termos de arquitetura, mas ainda assim uma obra cara que gerou alguns problemas na sequência da trajetória do Brasil. Então, o governo dele tem como aspecto negativo justamente a dívida externa e também a questão ali do aumento da inflação.
né? Na reta final, algumas pessoas vão inclusive, né, indicar que ocorreu ali, né, ocorreram determinadas situações de corrupção, né, durante seu mandato, mas nada que tenha sido confirmado efetivamente. Mas vocês devem calcular, né, essa situação, né, de obras públicas, geralmente tem pessoas que colocam um preço e acabam, né, colocando um preço muito mais alto para desviar. Então imaginem, né, na dinâmica que estavam as obras, o quanto dessas licitações, né, passavam de certa forma batidas. Então provavelmente pode ter ocorrido também alguns problemas com corrupção, certo? Bom, então esses são os aspectos negativos do governo do Juscelino Kubitschek, certo? Então, na hora de vocês trabalharem alguma eventual situação, alguma questão de prova, sempre lembrem dessa questão da inflação e da questão aí da dívida externa. O outro lado, né, ponto positivo, é obviamente a construção de Brasília, a questão da construção das rodovias em si e também a geração de empregos, certo? Naquela situação. O detalhe é que as pessoas que viviam na época, elas vão, né, se sentir muito bem, vão pensar que o Brasil efetivamente estava, né, se desenvolvendo e crescendo, né, preenchendo, né, esse sonho, né, que as pessoas tinham na época. Então, naquela época, o Brasil ainda tinha destaque com a questão da Copa do Mundo, que foi vencida em 1958, tinha a questão da Bossa Nova, a música brasileira está tocando em todas as rádios mundo afora. Então, existia uma esfera de otimismo, certo? E essa esfera de otimismo vai, né, ser marcada ao longo da história como os anos dourados, os anos onde o Brasil, a população brasileira, tinha, né, uma alegria, um otimismo em virtude de algumas situações que ocorreram naqueles anos do governo do JK. Lembrando, foram anos muito, muito bons para quem viveu aquela época, mas os anos seguintes do governo do JK vão ser anos extremamente conturbados e desses problemas que vão ocorrer depois vão estar relacionados às ações ali do JK em termos de dívida externa e inflação. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem o roteiro de estudos e até a próxima, galera.